do Senhor, essa turma. Dia 11 de julho, não é isso? 11 de julho, nós vamos ter o primeiro culto de jovens aqui na Abba Church, amém? Cadê os jovens dessa igreja? Muito bem. Então, é para toda a igreja, né? De 18 a 100 anos, mas os adolescentes também podem vir, se quiser, né? Fica à vontade os adolescentes também para vir. E vamos fazer uma grande festa para o Senhor Jesus nessa noite, junto com os jovens, já que nós também somos jovens. Está meio escuro, acho que a luz não está esquentando, não é isso? A luz está esquentando. Amém. Glória a Deus. Que bênção. Ontem nós tivemos o nosso culto das mulheres, do Abba Mulheres, né? A pastora Michele esteve aqui com todas as mulheres da igreja, visitantes, também foi uma festa, foi feito muitos brindes que foram entregues, muitas coisas bonitas, maravilhosas feitas pelas mulheres. Quem veio, recebeu. Quem não veio, vem no próximo. Vai receber também, né? Já entregou. E vem no próximo também, né? Daqui a 2 meses nós vamos ter outro culto especial de mulheres. É isso, o Senhor está sendo gracioso conosco, está derramando bênçãos que nós não merecemos, querido. Quem nos visita nessa noite? Deixa eu ver só, assim que eu estava ali, aqui nós temos 2 jovens ali atrás, Deus abençoe, mais ali atrás, ali também, aqui também, Deus abençoe a vida. Aqui na lateral esquerda tem uma moça, que eu falei esquerda, deixando meu amigo Léo e Carol ali do Rio, tá vendo? Vocês conhecem a piada não vou contar a piada da esquerda. Maranhense, foi para o Rio, passou 30 dias no Rio, aí ele voltou, né? Voltou do Rio, aí chegou lá de São Luís, aí pegou um táxi. Aí o taxista, para onde é que nós vamos? Ele, para a esquerda. Aí, mas você não é daqui de São Luís? Sou, mas eu passei uns 30 dias lá no Rio e voltei falando assim. Ah, tá certo. E aí, agora, para a esquerda. E agora, para a esquerda, para a esquerda. Aí ele falou, o taxista, vou entrar num lugar que só vira à direita, quero ver o que ele vai falar. E agora? Contrário de esquerda. Maranhense é desse jeito, né? Eu sou maranhense, irmãos. Eu, minha linda esposa, minha família toda, para aqueles que nos visitam nessa noite. Pronto, acabou o momento stand-up. João capítulo 5. João capítulo 5. Nós estamos, sábado passado nós falamos sobre Jesus, o conforto do nosso coração. E hoje nós vamos falar sobre Jesus como sendo o nosso tanque de Betesda, aquele que traz cura, casa de misericórdia. Glória a Deus. João capítulo 5, nós vamos ler os versos de 1 a 9. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos, paralíticos. Eles esperavam o movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque depois de agitadas as águas era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estava ali era paralítico e fazia 38 anos que ele era paralítico. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levanta-se, pegue a sua maca ou a sua cama e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. E isso aconteceu num sábado. Curve sua cabeça por um instante. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra, Senhor. Essa palavra que é vida, essa palavra que traz salvação, essa palavra que traz cura, essa palavra que traz redenção. E que nessa noite, Senhor Deus, somente a tua palavra possa ser pregada, possa ser ouvida, possa entrar em nossos corações, Pai. Que teu Santo Espírito possa agir em nós, fazendo com que essas palavras que são vida, gerem vida em nossas vidas, para a honra e para a glória do Senhor Jesus.
Amém. Glória a Deus. Baixa só um pouquinho o piano aqui para mim, por favor. Queridos, essa ministração vai ser uma ministração, eu espero que seja bem rápida, então fique atento, porque quando você perceber, ela já vai estar falando com você no final. Nós lemos um texto aqui que fala do tanque de Betesda. Você já deve ter ouvido falar, já ouvi pregação sobre esse texto, ministrações inúmeras sobre este texto, mas nessa noite eu queria que você abrisse o seu coração para algo que Deus quer falar na sua vida nessa noite, porque você pode, eu e você, nós podemos estar dessa forma, como esse homem paralítico que estava há 38 anos vivendo dessa forma. Betesda, em aramaico, quer dizer casa de misericórdia. O nosso irmão Trevor até pregou, estou vendo o nosso irmão Trevor ali, ele pregou sobre o tanque de Betesda há um tempo atrás. Nós vamos dar vamos expandir aquilo que ele falou brilhantemente, nos deu uma aula sobre o tanque de Betesda aqui. Mas nessa noite o Senhor quer falar algumas coisas para nós. E Betesda quer dizer casa de misericórdia. Era um tanque que ficava no anexo, ou em um local anexo ao Templo de Jerusalém, e era um tanque, como nós vimos aqui, onde as pessoas inválidas, onde as pessoas doentes ficavam naquele tanque quando a sua família ia adorar ao Senhor no templo. E eu já vou começar falando a primeira coisa para os irmãos aqui. Quando Deus quer fazer algo na minha vida, quando Deus quer fazer algo na sua vida, Ele vai começar fazendo esse algo na minha vida e na sua vida, quebrando uma tradição na minha vida e na sua vida, quebrando algum preconceito religioso, quebrando algum sofisma cultural, social que nós possamos ter nas nossas vidas, que nos impede de estarmos abertos para receber ao Senhor. Então vai logo preparando o seu coração, como eu preparei o meu quando fiz essa mensagem, que o Senhor quer quebrar tradições na minha vida e na sua vida nessa noite. E por que isso, meu querido? Porque Jesus era alguém que quebrava as tradições. Jesus não era alguém que vinha, chegava e se enturmava com o status quo, com a situação normal que as pessoas estavam vivendo. Não, Jesus sempre vinha e ele desafiava as pessoas, e ele desafiava o sistema, e ele trazia algo novo para aquela situação, para que aquela situação pudesse ser renovada por Jesus. Então, quando Deus quer fazer algo na minha vida e na tua vida, queridos, Ele vai trazer algo novo para a minha vida e para a sua vida. Nesse texto que nós lemos, nós vemos Jesus curando um paralítico num dia de sábado. Para os judeus, o dia de sábado, e para Jesus, que Jesus era judeu, o dia de sábado era um dia de descanso total, um dia onde você não poderia realizar nenhum tipo de trabalho, você não poderia caminhar para fazer algo, você não poderia levantar coisas para transportar de um lado para o outro, você não poderia ter seu trabalho mesmo no dia de sábado, você não era permitido trabalhar, você teria que passar o tempo todo em adoração a Deus, sem fazer nenhum tipo de trabalho. Jesus vem e pega aquele paralítico e diz para aquele paralítico: pegue a sua cama. Os judeus tinham um entendimento e têm um entendimento de pegar uma cama, de levantar o móvel, de que isso é um tipo de trabalho que ia contra as leis de Deus. Talvez um entendimento muito rígido do que Jeremias escreveu a respeito de levantar, de mover coisas. Então, o foco daquele povo, o foco daquela gente que estava ali, ele passou a ser a tradição religiosa que eles tinham, ao invés de o propósito de Deus para a vida deles.
Jesus vem, aparece para aquele paralítico e diz: pegue a sua cama. Então Jesus, ele começa quebrando aquela tradição na vida daquele homem, porque aquele homem ouviu a voz de Jesus, pegou a sua cama e andou. Jesus realizou outros milagres no sábado. Ele curou deliberadamente, escolhendo o sábado para curar outras pessoas. Ele tocou em leprosos, que também era algo que não era permitido, que não é permitido. Ele conversa com mulher samaritana também, algo que não era permitido dentro da tradição religiosa judaica. Ele permite que pecadores se aproximem dele para estar com os pecadores, enfrenta escândalos. Tudo isso, Jesus tinha um objetivo. E esse objetivo não mudou, irmãos. Ele continua até hoje. Jesus não violou a lei. Entenda isso. Jesus não quebrou nenhum tipo de lei. Ao contrário, a Bíblia fala que o fim da lei, que o objetivo da lei era Jesus. Que Jesus veio para cumprir toda a lei. Então, tudo que a lei falava apontava para Jesus. Mas Jesus faz isso, quebra essas tradições para quê? Para revelar o coração de Deus. Entenda isso, queridos. Deus, ele não está preso a nenhuma forma humana. Ele não age segundo a nossa necessidade, segundo as nossas regras, segundo aquilo que nós colocamos em nosso coração como um sistema religioso, como um sistema político. Deus não age dentro das coisas humanas. Muitas vezes, o Senhor tem chamado cada um de nós para andar junto dele. Mas por causa das nossas tradições familiares, por causa dos nossos preconceitos religiosos, por causa, talvez, do nosso orgulho social, a gente não ouve a voz de Jesus dizendo: levanta, toma a sua cama e anda. A cama é as nossas tradições em que nós estamos deitados. O Senhor quer mudar e quer transformar a nossa vida, mas para isso é preciso que eu e você deixemos as nossas tradições. Que tradições são essas, irmão Guilherme? Não sei. Pergunte ao seu coração. Pergunte aquilo que não permite que Jesus entre na sua vida ou na minha vida. Pergunte a Ele aquilo que você tem colocado como algo importante demais, que é muito caro para você deixar por causa de Jesus. Talvez seja uma prática religiosa que ainda você tem. Deus, ele não se resume à religião, irmãos. Jesus, ele não fundou nenhuma religião. Jesus, ele trouxe algo chamado igreja, que sou eu e é você nessa noite, nos reunindo para adorar e exaltar o nome daquele de forma livre, sem estereótipos religiosos, sem regras e rituais. Porque a palavra de Deus diz que se o Filho te libertou verdadeiramente, você é livre. E essa liberdade, além de ser a liberdade do nosso eu, dos nossos pecados, são liberdades religiosas. Ah, irmão, mas eu até ouço falar de Jesus, eu até vejo Jesus agindo na vida das pessoas, mas eu não quero entrar numa religião evangélica, protestante. Você não está entrando, quando Jesus entra na sua vida, você não está entrando para uma religião evangélica protestante. Você está entrando para um relacionamento com um Deus Todo-Poderoso. Deus não se relaciona através de religião. Ele se relaciona através do seu Filho Jesus. Por isso que Jesus veio e morreu por nós. Mas Ele quer quebrar essa tradição na minha vida e na tua vida, irmão.
Segunda coisa, eu falei que ia ser rápido. A irmã Diana, da vez passada, disse que o prego tem 3 pontos, hoje tem 4. Nós somos templo ou tanque. O tanque de Betesda, ele ficava próximo ao templo de Jerusalém, como eu falei ali, como se fosse um anexo. Era algo que era uma tradição também do povo judeu, quando subia para o templo de Jerusalém para adorar ao Senhor, eles levavam os seus doentes, eles levavam as pessoas que estavam enfermas na sua casa ou na sua família, e quando eles, antes de entrar no templo, eles paravam no tanque de Betesda e deixavam ali os seus doentes, deixavam ali os seus enfermos. Para quê? Porque ali havia também uma tradição de que as águas, elas eram agitadas por um anjo, e quando essas águas eram agitadas, a primeira pessoa que entrasse ali era curada. Então, o povo ia adorar a Deus, levava os seus enfermos, deixava os seus enfermos no tanque de Betesda e ia para o templo adorar ao Senhor. Assim funcionava. Então a gente pode concluir que aqueles que estavam dentro do templo eram os sãos, enquanto que estavam fora do templo, no tanque de Betesda, eram aqueles que estavam doentes. E Jesus, de forma maravilhosa, de forma de compaixão, o texto diz que antes dele ir ao templo, ele parou, ele deu uma passadinha no tanque de Betesda, porque o próprio Jesus declara em Marcos 2,17 que ele não veio para os que eram sãos, porque os sãos necessitam de médico, mas ele veio para os que estão doentes. Sabe, irmãos, muitas vezes em nossa vida nós estamos dessa forma. Nós estamos vivendo uma vida que eu chamo de dualidade. Uma vida onde nós vivemos para Deus por um tempo, mas não vivemos para Deus em um outro tempo. Eu costumo dizer que esse tipo de cristão é aquele cristão botão. É aquele cristão que, quando sai de casa ou vai entrar na igreja, ele aperta o botão chamado cristão. E aqui dentro ele é glória a Deus, aleluia, ele é paz do Senhor, ele é meu irmão, minha amada, meu querido. Que Deus fale contigo hoje, Xarabanaias, aleluia. Mas quando ele sai daqui, ele aperta ou desaperta o botão e ele volta a ser uma pessoa totalmente contrária à palavra do Senhor. Porque quando vem, é o bom e deixa as suas doenças, nós deixamos talvez as nossas mazelas do lado de fora, porque queremos talvez mostrar que nós somos bons. Na nossa vida, às vezes, espiritual, nós estamos assim, irmãos. Nós estamos vindo adorar a Deus, ou nós estamos querendo viver uma vida em dualidade. Uma vida onde as coisas de Deus, elas são verdades quando eu estou com pessoas de Deus, quando eu estou vivendo na igreja, quando eu vou para o Connect Group, quando eu faço isso, eu faço aquilo, aí o meu botão de cristão está apertado. Mas quando eu estou dentro da minha casa, quando eu estou no meu trabalho e que não existem pessoas que me conhecem, que sabem que eu sou cristão, a minha forma de agir, as minhas atitudes são diferentes. Deus, Ele quer que nós vivamos uma vida única, irmãos. Uma vida sem máscaras. Uma vida sem duas caras, ou uma vida onde aqui eu sou uma pessoa, mas fora daqui eu sou outra. Quando nós fazemos isso, deixa eu dizer uma coisa para você, meu querido irmão, minha querida irmã. Nós estamos enganando a nós mesmos. Nós não estamos vivendo essa vida plena. O Senhor nos chamou para vivermos uma vida na plenitude, e talvez você que está ouvindo essa mensagem agora, talvez seja a última vez que a gente vai se ver. Mas deixa eu dizer algo para você.
O Senhor, Ele exorta de forma carinhosa, amorosa, porque Ele nos ama, porque Ele não quer que nenhum de nós se perca. Ele não quer que nenhum de nós saia do caminho, que esse caminho é Jesus. E quando nós vivemos uma vida dual, uma vida de duas faces, uma vida de máscaras, nós estamos enganando a nós mesmos, irmãos. É melhor que você ou eu deixemos de andar na presença do Senhor e vá viver uma vida natural, normal, sem Deus, do que enganarmos a nós mesmos. Mas o Senhor, Ele quer mudar isso, Ele quer transformar isso nas nossas vidas, porque Ele sabe que em mim e em você existe algo que foi plantado por Ele, para que em mim e você isso possa germinar, e é por isso que Ele vai antes de Ele ir aos bons, aos sãos, Ele vai aos doentes. Jesus vai aos doentes porque Ele sabe que ali nos doentes Ele vai encontrar algo que precisa e que necessita e que vai ser sacrificado. Aqueles doentes que estavam ali no tanque de Betesda, eles estavam ali porque eles queriam entregar algo. Eles estavam ali porque eles sabiam que eles precisavam ser curados, eles precisavam ser sarados, restaurados, transformados, eles precisavam de algo, então eles tinham que estar ali. Eles estavam ali porque eles sabiam que se eles fossem ali, entregassem o seu esforço, entregassem entrando nas águas, eles iam ser curados. E Jesus vai ali àquele lugar, sabendo que algo ia ser entregue, algo ia ser sacrificado para Jesus. E quando ele encontra aquele paralítico que estava ali há 38 anos, ele fita os olhos naquele homem. E essa já é a terceira coisa. Ele fita os olhos naquele homem porque ele sabia que aquele paralítico era o único ali que dependia totalmente dele. Quando ele chega para ele e pergunta: você quer ser curado? O paralítico diz: Senhor, parafraseando, eu até quero, e por isso que eu estou aqui. Mas eu não tenho ninguém que chegue a mim e me levante e me coloque nas águas. Sempre que as águas são mexidas, alguém vai mais rápido que eu, porque eu não posso fazer nada. E entra na água e é curado. Jesus vira para aquele homem e diz: você quer ser curado? Então levanta, pega a tua cama e anda. Aquele homem precisou apenas ouvir essa voz, irmãos. Aquele homem já tinha ouvido tantas vozes, talvez, naquele lugar, já tivesse ouvido tantas outras vozes, talvez, de outras pessoas, dizendo: olha, quando antes de agitar as águas, tu já te posiciona aí, e quando agitar, tu já está pertinho. Ou talvez fala com alguém para, mesmo sendo bom, te levar lá, te carregar. Eu sei que vai ser difícil, mas fala com alguém para te ajudar e te levar e jogar na água. Ou então faz o seguinte: pensa que talvez quando as águas, antes de começar a ser agitadas, você já entra dentro da água. Talvez aquele homem já tivesse ouvido tantas outras vozes falando coisas para ele, de como ele deveria fazer, o que ele deveria ter, como ele deveria fazer para conseguir aquilo que ele estava buscando, que era a sua cura. Mas quando chega Jesus, quando ele ouve a doce voz de Jesus, apenas falando: levanta. Levanta. Sabe, irmãos, em nossas vidas nós estamos assim também. Nós estamos
ouvindo vozes estranhas, nós estamos ouvindo outras vozes, nós estamos ouvindo pessoas que até, de uma certa forma, quer nos ajudar, mas com conselhos, com palavras erradas. E nós muitas vezes vamos através desses conselhos, dessas palavras erradas, e esquecemos que nós temos a Jesus, que sussurra aos nossos ouvidos através da sua doce voz: levanta. Aquele homem precisou apenas ouvir essa voz, para naquele momento ter forças para se levantar, pegar a sua cama, quebrando a tradição. Ele talvez possa ter pensado, mas hoje é sábado, eu não posso fazer isso. Não! Eu ouvi a voz de uma pessoa que me ama. E essa pessoa que me ama me mostrou aqui falando: levanta! Mandou eu pegar a minha cama e eu vou pegar a minha cama. Porque eu não estou mais nem aí para minhas tradições. Eu não estou mais nem aí para o meu orgulho social. Eu não estou mais nem aí para o meu status quo. Eu não estou mais nem aí para o que as pessoas vão falar ou vão pensar de mim, se um dia Jesus entrar na minha vida e se tornar a pessoa mais fiel da minha vida. E eu ficar doido por Jesus. Porque é isso que acontece, irmão. Quando Jesus entra na nossa vida, nós ficamos loucos por Ele. Não tem na Bíblia uma pessoa que olhou para Jesus nos olhos, fitou os olhos em Jesus e não teve a sua vida transformada. Todas as que olharam verdadeiramente para o Mestre do Calvário tiveram as suas vidas transformadas. E é isso que Jesus espera de nós hoje, meu irmão. Que nós ouçamos a sua voz, essa doce voz que sussurra a nós em nossos corações, dizendo: filho amado, filha amada, levanta. Deixa as tuas tradições, sacrifica os teus pecados. Ai, irmão Guilherme, que pregação de pecado eu não quero ouvir. Eu quero ouvir que eu sou fofo, que eu sou lindo. Mas é isso que nos afasta de Deus, meu irmão. É a minha vida pecaminosa que me afasta do Senhor. Isaías vai dizer que os braços do Senhor, eles se retraem por causa do meu pecado. E às vezes a gente quer viver o sonho australiano. A gente quer viver. E nós nos esquecemos que a gente precisa abandonar muitas coisas, irmãos. Um texto de Hebreus maravilhoso, eu não vou ler todo aqui por causa do tempo, eu só vou ler o final. Hebreus capítulo 12, pode botar o versículo 4, Carol. Diz assim: pense bem naquele que, talvez esse seja o 3, pense bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo. Está falando de Jesus. Para que vocês não se cansem nem se desanimem. Pensem bem naquele que suportou. Pensem em Jesus que suportou a oposição dos pecadores contra si mesmo. Antes ele vai dizer no versículo 2, tenham os vossos olhos fixos em Jesus. Fixe seus olhos em Jesus, olhe para Jesus, somente para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Devemos olhar somente para Ele. Pense nele, porque Ele suportou, para que vocês não se cansem, nem se desanimem. Aí o versículo 4 vai dizer assim, na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Às vezes, nós colocamos as nossas expectativas em homens. Como fazia, talvez, aquele paralítico e talvez outros homens. Às vezes, colocamos as nossas expectativas nas coisas de homem, como nosso trabalho, nosso dinheiro, até nossa religião. Mas nós só seremos realmente curados quando dependermos totalmente de Jesus.
Para a gente terminar, irmãos. O tanque de Betesda é Jesus. João capítulo 5, esse texto que nós lemos, mostra que o povo levava os seus doentes para o tanque de Betesda, para eles serem curados. Era um tanque famosíssimo, que até hoje, se nós formos ali na região, tem lá, foi encontrado, inclusive, arqueologicamente, falando do tanque com as 5 colunas, né, que existiam ao redor, como a Bíblia fala. E existe, acho que, uma igreja hoje lá. Eu não recordo bem o nome da igreja. Pode ir lá. E no capítulo 5 de João, a gente vê que era um tanque famoso, onde as pessoas iam, levavam os seus doentes para serem curados. Né? Imagina você e eu, com a nossa família, tem uma pessoa doente, está com, sei lá, Covid, alguma coisa. Vamos para a igreja hoje. Vamos deixar ele lá no tanque de Betesda, a gente adora a Deus, depois a gente volta e a gente espera que ele tenha entrado na água assim que o anjo agitou para ele ser curado. Se não for, no próximo sábado a gente traz de novo, deixa ele na beirinha lá do tanque, quando for, te joga lá quando tu vê a água agitar. O paralítico estava há 38 anos ali. E Jesus vai e cura aquele homem. Fico imaginando, irmãos, eu sempre gosto de ler a Bíblia imaginando as coisas. Não imaginando heresias, tá? Por favor. Fico imaginando que quando Jesus curou aquele homem ali, a quem estava ao redor, que viu, que conhecia aquele homem, que sabia que aquele homem estava ali, pode ter olhado para Jesus, para aquela situação, para o que aconteceu e disse: nossa, espera lá, tem alguma coisa errada aqui. Veio esse homem e ele curou esse paralítico sem ele entrar nas águas. Então, esse homem é mais poderoso que essas águas. Ou talvez eles possam ter pensado, não, tem alguma coisa estranha, porque a gente sempre ouviu dizer que eram as águas que curavam, mas aí veio esse homem e ele curou apenas com a voz dele, falando para ele num dia de sábado. E talvez essa notícia circulou ali por toda a região de Jerusalém, irmãos. Porque no capítulo 9, mais à frente, a gente vê um outro cego, paralítico, que já não estava ali perto da região, mas não estava no tanque de Betesda. Por quê? Se era costume levar os paralíticos, os cegos, os mancos, os surdos para o tanque de Betesda. Vou me arriscar a dizer que talvez depois daquele milagre do paralítico, o tanque de Betesda fechou. E as pessoas já não iam mais atrás do tanque de Betesda porque tinha alguém que curava, salvava apenas com a palavra. Talvez as pessoas, para que eu vou ficar ali no tanque? Espera a água, seja, demora. Se eu for ali onde Jesus, aquele profeta, e ele olhar para mim, ele falar comigo, eu vou ser curado. Talvez o tanque fechou, irmãos. Betesda é o símbolo de uma esperança limitada. Era um lugar de espera onde enfermos confiavam que as águas seriam agitadas e se conseguisse ser os primeiros eram curados. Mas esse tanque representava uma espera demorada, porque até a água ser agitada, até alguém entrar, demora. Era algo que tinha uma dependência de algo externo, era preciso que o anjo viesse, né? Como alguns textos dizem, outros textos não dizem o anjo, mas é preciso que o anjo viesse e agitasse as águas. Existia também uma competição, eu chamei de competição pela bênção. Pessoas competindo ali para entrar na água primeiro, para receber a bênção. Eu vou ser o primeiro para ser abençoado. Eu que vou ser o primeiro porque eu quero ser abençoado. Parece hoje, hein? Parece algumas, né? Pessoas, venha receber sua bênção. Venha ser curado. Se você fizer isso, se você fizer aquilo, você vai ser curado, você vai ser restaurado.
Era um sistema limitado. Somente um era curado de cada vez. Mas deixa eu dizer uma coisa, irmãos. Jesus é o nosso tanque de Betesda hoje. Jesus é a verdadeira casa de misericórdia. Lembre-se, ele revelou o coração do Pai. Ele quebrou tradições para que o coração de Deus fosse revelado a nós. Ele se aproxima daquele paralítico e, sem depender das águas, ele com autoridade cura aquele paralítico, apenas falando: levanta-te, toma a tua cama e anda. Ao fazer isso, Jesus está dizendo para mim, para você hoje, meu querido e minha querida, você não precisa mais de tanque, você não precisa mais de coisa alguma. Você precisa apenas de mim, de Jesus. Você não precisa mais depender da sua força, você não precisa mais depender da sua inteligência, você não precisa mais depender dos seus conhecimentos, depender dos seus ritos religiosos, dos seus sistemas religiosos. Você não precisa mais, nós não precisamos mais, eu me incluo nessa, das nossas dependências de nós mesmos, do nosso próprio orgulho, para que o Senhor venha até nós e cure a nossa vida, e transforme a nossa vida, e traga a bênção que nós estamos querendo, sim, claro. Porque o Senhor, Ele tem prazer, Ele quer abençoar os seus filhos e filhas. E se nós temos, como esse paralítico, nós estamos parados, deitados em nossa cama, o Senhor quer nos falar nessa noite: levanta. Toma isso que está te deixando travado, que está te deixando parado. Toma isso que está atrapalhando a tua vida de se relacionar com o Senhor. Toma isso e joga isso fora. Levanta, anda. E o Senhor manda-nos andar não em direção às águas do tanque de Betesda, mas Ele nos manda andar em direção a Jesus, que é a fonte de águas, a fonte viva de águas, porque dele jorram águas, e se nós pedirmos e bebermos dessa água, nós nunca mais teremos sede. Os irmãos estão entendendo isso, irmão? Vocês estão percebendo que o Senhor, Ele quer que nós possamos depender totalmente dele. Mas para isso é preciso que a gente deixe as nossas tradições, é preciso que a gente deixe a nossa vida de pecado, é preciso que a gente dependa totalmente dele. Em Cristo não há mais espera. Ele é o agora de Deus. Em Cristo não há mais limitação nenhuma, não é apenas um de cada vez, todos podem ser curados e salvos. João 3,16 diz que ele amou de tal forma o mundo que entregou o seu único filho para morrer por todo aquele que nele crê. Não há mais condição externa alguma para mim, para você, basta apenas ouvir a voz de Jesus e crer nessa voz. E não existe competição. E nem depende de você ou eu nós fazermos algo de bom, porque é pela graça, é somente pela graça. Jesus é a fonte de águas vivas. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Enquanto Betesda era um tanque estático, Jesus é a fonte viva, eterna, acessível e suficiente para tudo em nossa vida. Vamos ficar em pé em nome de Jesus.